Agora, Acioli, esse ano foi um ano meio conturbado, 2019, né? Já no primeiro ano de governo, com a situação da ciência no país sendo assim, bem assim, colocada em questão. Isso provocou também até cortes de investimentos do exterior. A Alemanha anunciou que bloqueou investimentos ao combate do desmatamento. A própria Noruega, que era uma parceira, um país parceiro há muitos anos, investindo em projetos para contribuir principalmente com a Amazônia. O Brasil perdeu esses recursos, né? É um recurso milionário justamente para diminuir o número de queimadas, diminuir desmatamento. Como é que fica a imagem do INPE na opinião do senhor, internacionalmente, assim, com outras instituições, porque ela é uma instituição reconhecida? Você não acha que isso agrava, atrapalha? O INPE tem alguma saída também de tentar buscar um auxílio internacional, alguma coisa assim? É muito bem colocada essa questão, porque ela envolve dois pontos, né? O primeiro você muito bem clarificou a respeito dos recursos externos, advindos do Fundo Amazônia, né? Eu falo em seguida, mas eu quero citar algo que é muito mais grave, que é a redução do orçamento público destinado ao INPE, né? Não só ao INPE, mas como ao próprio Ministério, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, ele coordena o Sistema Nacional de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia, no qual tem várias instituições como o INPE, o INPA da Amazônia e tantas outras instituições. Veja, vou dar um número que é muito simples de você para responder, bastaria esse número para responder a primeira parte da questão. O orçamento para o Ministério da Ciência e Tecnologia para 2021, que está sendo executado, é um quarto do orçamento daquele de 2012. Passados mais de 10 anos, nós reduzimos o nosso orçamento não em 25%, mas a 25%. Ou seja, nós tínhamos orçamento de 10 bilhões, ou seja, 11 bilhões em 2012, hoje nós temos um orçamento que não chega a 3 bilhões. Ou seja, isso é claro um descaso do governo para com o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Com relação aos recursos externos, o Fundo Amazônia, que é um fundo de vários países europeus, mas em especial da Noruega e da Alemanha, era um fundo destinado a projetos de preservação da Amazônia. Ele tinha cerca de 2 bilhões de dólares. E ao longo de cerca de 5, 6 anos, quando ele foi utilizado, ele serviu a inúmeros projetos, inclusive projetos do próprio INPE, que usam desses recursos para financiar projetos que envolvem a Amazônia. Mas, no início do governo Bolsonaro, o próprio ministro Ricardo Salles questionou a governança. Ele queria interferir no fundo da Amazônia. Ou seja, ele queria, o governo, utilizar. Quando o uso desses recursos é uma governança que envolve os países que doam, o BNDES e várias instituições brasileiras, inclusive da sociedade civil. O Ricardo Salles queria tomar esse dinheiro e dizer, eu vou usar como eu quiser. O que aconteceu? A Alemanha e a Noruega falaram, opa, assim não é possível. Esse recurso, ele tem que ter uma governança muito transparente. E desde então, o Fundo Amazônia, nós temos 2 bilhões de dólares lá que estão bloqueados por inabilidade do governo. Agora, com a mudança do ministro, por outro, eu não sei se o novo ministro está fazendo gestão no sentido de ter novamente o Brasil ter acesso a esses recursos tão importantes. Sobre a imagem que isso traz, negativa, é óbvio. Se um governo tem disponível um recurso fantástico para usar na preservação da Amazônia e não está usando por incapacidade, negacionismo ou perseguição, isso, de certa maneira, vai depor contra o próprio governo, tanto externa quanto internamente.
Perfeito, Acioli. Outra coisa, muito se fala assim, quando a gente fala em empresas que têm o vínculo direto, empresas públicas que têm que têm o contato direto sobre a tutela ou sobre a gestão do governo federal, muito se fala, inclusive já foi criticado aqui por outras pessoas aqui na região, que a ciência aqui no Vale do Paraíba, em nossa região do Vale do Paraíba, a ciência está sendo propositalmente sucateada, né? O senhor concorda com isso? O senhor concorda que isso é uma prática constante, não só na ciência, mas com outros órgãos também do governo? Sim, concordo, e isso não é uma opinião, são fatos, né? O primeiro fato eu já citei, é o crescente diminuição do recurso. Se hoje nós estamos com 1/4 do recurso que tínhamos há 10 anos, isso se reflete na qualidade do produto que nós oferecemos à sociedade. Instituições como o INPE e outras instituições públicas são instituições de Estado, eles não servem a governos, né, de plantão. Eles têm uma trajetória permanente no sentido de oferecer produtos para a sociedade. Por exemplo, o que é que o INPE oferece de produtos para a sociedade? Primeiro, o desenvolvimento de uma tecnologia espacial que permitiu o INPE, em parceria ou sozinho, construir, projetar e gerenciar satélites. Então, nós temos essa capacidade que foi transmitida à indústria nacional, que é parceira. Outro produto é a questão da gestão ambiental. O INPE, ele é o órgão institucional que o governo, ao longo desses anos, mais de 30 anos, destinou a gerência de monitoramento do desmatamento da Amazônia. E nós fazemos isso muito bem. Nós apontamos onde está o desmatamento e o governo deveria ir lá e fazer a gestão. Não faz. As outras instituições, por exemplo, o IBAMA. O que é que o IBAMA faz para a sociedade? Ele tem um poder de polícia. Quando o INPE aponta o desmatamento, ele vai lá e prende, atua, multa. Não é uma prática neste governo. Os recursos para a ciência estão diminuindo e as políticas de preservação e as políticas de gestão de desmatamento estão sendo desmobilizadas, assim como o INPE, assim como o IBAMA, mas também o IBGE, que nem tem recurso para fazer o censo, que é um fato importante para você ter uma radiografia de como anda a economia. Então, nesse sentido, eu acho que o desmantelamento da ciência, eu não sei se é um projeto, mas é um descaso. Mas o fato é que realmente nós estamos sendo colocados para escanteio por falta de recursos, por falta de reposição de pessoas. Por exemplo, o INPE tem uma grande quantidade de pessoas que estão aposentando ou já aposentaram. E não há reposição. O que vai acontecer? Falta de recurso e falta de pessoal, não precisa nem fechar o INPE, ele vai morrer por inanição.